Hoje nós vamos falar desse Hot Topics aqui muito importante que vai cair na prova. Psiquiatria forense. A psiquiatria forense é a área da psiquiatria que atua em função da justiça e o seu objeto de estudo é o homem doente mental, seja ele transgressor da norma jurídica ou esteja necessitando de proteção jurídica. O psiquiatra forense deve, portanto, conseguir integrar o mundo do direito com o da psiquiatria, seguindo sempre os princípios da imparcialidade, do respeito à pessoa, da veracidade, da objetividade e da qualificação profissional. Quanto às áreas de atuação do psiquiatra forense, são várias elas. Vamos citar algumas. Por exemplo, práticas periciais. Então, o psiquiatra forense ele pode fazer perícias nas áreas civil, criminal, trabalhista, administrativa e previdenciária, dentre outras. Uma outra área de atuação do psiquiatra forense é a área assistencial, onde ele pode prestar assistência aos privados de liberdade, aos indivíduos que cumprem medidas de segurança e aos pacientes de hospitais gerais, vítimas ou atores de violência. Uma outra área de atuação é a área de consultoria, onde ele pode prestar consultoria em questões relativas à bioética e ao Código de Ética Médica e outros códigos do sistema jurídico. Outra área de atuação do psiquiatra forense é a área de ensino, em que ele pode ensinar a nível de graduação, pós-graduação e especializações na área de psiquiatria. Todo psiquiatra deve ter conhecimentos mínimos de psiquiatria forense, né? Eu, por exemplo, não sou psiquiatra forense, mas estou passando esse conhecimento aqui para vocês porque é um conhecimento importantíssimo para você carregar, tanto para a sua vida quanto para a prova de título que você vai prestar. E por último, uma área importantíssima da psiquiatria forense é exatamente a área da pesquisa, onde o psiquiatra forense deve promover e elaborar pesquisas, produção e intercâmbio de conhecimento com os demais centros de pesquisa na área. Quanto ao exame pericial psiquiátrico, ou simplesmente perícia psiquiátrica, ele tem por base o exame psiquiátrico clínico com algumas peculiaridades em sua finalidade e princípios éticos. O perito, ao ser nomeado, tem a princípio a obrigação de aceitar o encargo. No entanto, ele pode comunicar à justiça, formalmente por meio de ofício endereçado ao tribunal ou ao juiz que o nomeou, o seu impedimento de realizar uma determinada perícia, seja por falta de conhecimento ou outro motivo legítimo. O perito psiquiatra, ao conduzir o exame pericial, representa o próprio Estado e o sistema judicial, devendo, portanto, sempre se pautar pelos princípios da imparcialidade, do respeito à pessoa, da veracidade, da objetividade e da qualificação profissional. O perito psiquiatra, assim como todo o sistema judicial, está sujeito a impedimentos e suspeições. Já o psiquiatra assistente técnico é aquele contratado por uma das partes para acompanhar e fiscalizar o trabalho do perito. Então esse ponto é muito importante, né? Enquanto o perito psiquiatra ele é nomeado pelo juiz, pelo sistema judicial, para agir com imparcialidade ao decidir uma questão, o assistente técnico ele é contratado por uma das partes, ou seja, o assistente técnico não deve ser movido pelo princípio da imparcialidade, visto que ele é contratado por uma das partes. Contudo, o assistente técnico deve ater-se também aos outros princípios éticos, especialmente à veracidade. As avaliações psiquiátricas forenses podem ser tanto transversais, isto é, análise da situação presente, ou prospectivas, uma avaliação de prognóstico de risco futuro. Apesar de a base da avaliação pericial ser o exame psiquiátrico clínico e os conhecimentos na área de psicopatologia, a sua finalidade, no entanto, consiste em esclarecer algum fato de interesse judicial, policial, administrativo ou particular. Nesse sentido, a entrevista forense possui peculiaridades técnicas e éticas que se distinguem da entrevista psiquiátrica tradicional. Quanto às questões éticas, o perito deve informar o periciando no início da avaliação que, apesar de ser médico, ele não está ali para tratá-lo, e sim para esclarecer o fato de interesse judicial. É também dever do perito advertir acerca da não confidencialidade das informações ali prestadas, uma vez que podem constar em laudo pericial a ser anexado ao processo. Ainda acerca da não confidencialidade, a perícia pode ser acompanhada pelos assistentes técnicos de ambas as partes, pode ser gravada e espelhos unidirecionais podem ser utilizados, devendo todos esses procedimentos serem informados ao periciando no início da perícia. Quanto às questões técnicas, é imprescindível que o perito estar ciente de que os interesses do periciando podem afetar a sua manifestação no exame e, consequentemente, as conclusões médico-legais.
Além disso, por ser a perícia considerada um meio de prova, indica-se complementar sempre que possível ou cabível a entrevista clínica com a solicitação de procedimentos complementares, tais como entrevistas estruturadas, exames de imagem, testagem neuropsicológica, entrevista com familiares e ou pessoas próximas ao periciano e solicitação de documentação médico-legal, por exemplo, relatórios. Após a realização de todos os procedimentos necessários para o bom andamento e o esclarecimento dos fatos, deve-se elaborar um material escrito por parte do perito, denominado laudo de perícia psiquiátrica, que vai conter e descrever todos os passos do exame pericial, que será disponibilizado ao juízo e servirá como meio de prova. O laudo deve conter os seguintes itens: preâmbulo, individualização da perícia, circunstância do exame pericial, identificação do examinado, quesitos a serem respondidos, história pessoal, história psiquiátrica prévia, história médica, história familiar, exame do estado mental, exame físico, avaliações complementares, diagnóstico positivo, comentários médico-legais, conclusão e resposta aos quesitos. Ao assistente técnico é facultada a elaboração de documento semelhante, que será denominado parecer e que pode ser anexado ao processo judicial. Em relação à perícia criminal, alguns pontos devem ser destacados, que são pontos importantes e que também podem cair na prova, que são os mais sujeitos a cair na prova da ABP. Um ponto importantíssimo na perícia criminal é a determinação de imputabilidade, semi-imputabilidade ou inimputabilidade. A ocorrência de um delito não implica necessariamente a responsabilização do seu agente na esfera penal. Para isso, deve ser avaliada a sua culpabilidade e a imputabilidade, ou seja, a plena capacidade de discernimento entre o lícito e o ilícito, bem como a plena capacidade de entendimento e autodeterminação quanto da ação ou omissão da ilicitude. A lei brasileira utiliza um duplo critério para a avaliação da imputabilidade. Um critério cronológico, ou seja, os menores de 18 anos são plenamente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas por legislação especial, e um critério biopsicológico. No artigo 26 é colocado que maiores de idade que cometeram um crime e que não podem ser responsabilizados terão a sua imputabilidade, ou seja, a capacidade de plena responsabilização frente ao ato criminoso, total ou parcialmente abolida. Segundo o referido artigo, é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, que é exatamente a definição de inimputabilidade. Comprovada essa inimputabilidade, o agente terá sua pena substituída por medida de segurança, que será cumprida em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, conhecido também HCTP, é a sigla. Além disso, a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, por perturbação da saúde mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Esse é o critério de semi-imputabilidade. Então, isso aqui é muito importante. Na inimputabilidade, enquanto o agente não tinha nenhuma condição de entender os seus atos ou as suas consequências, na semi-imputabilidade, ele era parcialmente consciente das suas consequências. E aí, nesse caso, a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3. Em resumo, os seguintes passos são avaliados durante a aplicação do critério biopsicológico na avaliação de imputabilidade. A. Verificação de existência ou não de um transtorno mental. B. Avaliação da capacidade de entendimento, onde deverá ser determinado se o transtorno mental gerou alguma capacidade total ou parcial de entendimento do caráter ilícito do ato. C. Avaliação da capacidade de determinação, onde será avaliado se o transtorno mental gerou a abolição ou redução da capacidade de determinação ou autogoverno para o ato ou omissão. D. Nexo causal ou relação de causalidade, onde deve-se constatar a existência de relação de causa e efeito entre a ação ou omissão e o transtorno mental, ou seja, se o delito ocorreu como consequência ou expressão sintomatológica do transtorno mental. E E. Temporalidade, onde é verificado se o transtorno mental estava presente no tempo do delito. Dessa forma, pode-se afirmar que a inimputabilidade não está condicionada à mera presença de um transtorno mental.
e ela só será considerada se o referido transtorno tiver produzido, à época do delito, prejuízos na capacidade de entendimento e ou de determinação. No caso específico dos transtornos associados ao uso de álcool e substâncias psicoativas, o artigo 28 do Código Penal coloca que a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou por outra substância de efeitos análogos não exclui a imputabilidade penal. Nessas situações, para que seja verificada a possibilidade de inimputabilidade ou semi-imputabilidade, é obrigatório que o indivíduo estivesse sob efeito de droga proveniente de caso fortuito ou de força maior, isto é, ter sido inadvertidamente intoxicado ou não possuir a capacidade de entendimento dos efeitos do álcool ou de outra substância no sistema nervoso. Aos semi-imputáveis, pode haver redução de 1 a 2 terços da pena, que também poderá ser substituída por medida de segurança se houver especial tratamento curativo. Aqueles considerados inimputáveis, a pena será necessariamente substituída por uma medida de segurança, geralmente internação em um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Um ponto muito importante na psiquiatria forense é a definição de doença mental pelo Código Penal. As expressões transtorno mental e transtorno psiquiátrico não são utilizadas pelo Código Penal. A expressão doença mental ou ainda alienação mental para o Código Penal tem um sentido muito mais restrito, compreendendo apenas as patologias mentais graves, como transtornos psicóticos ou transtornos neurocognitivos, que são as demências. Para o sistema jurídico, os outros transtornos psiquiátricos, tais como confusões mentais, delírio, transtornos de personalidade, parafilias, transtornos depressivos, transtornos somatoformes e ansiosos, são englobados na categoria perturbações da saúde mental. Já as deficiências intelectuais são englobadas na categoria desenvolvimento mental retardado. Então, para o Código Penal, você vai trabalhar apenas com essas 3 categorias. O conceito de superveniência de doença mental na psiquiatria forense ele é muito importante. Considera-se a superveniência de doença mental o aparecimento de sintomas comportamentais ou de transtorno psiquiátrico em qualquer período após a prática do delito. É importante atentar para o fato de que o exame pericial de superveniência de doença mental anterior ao julgamento do ato delituoso poderá resultar na internação do examinado em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, enquanto estiver suspenso o processo. Entretanto, a constatação de superveniência de doença mental não irá interferir no seu julgamento, visto que, em razão de os sintomas comportamentais ou do transtorno psiquiátrico terem aparecido após o ato delituoso, não está em discussão a imputabilidade do indivíduo. Então a superveniência de transtorno mental seria aquele indivíduo que foi considerado imputável e após o cometimento do crime ele pode adoecer mentalmente. Só que à época dos fatos delituosos, ele não tinha transtorno psiquiátrico, portanto, não está em xeque a imputabilidade ou não. O outro ponto importantíssimo em psiquiatria forense é a verificação de cessação de periculosidade. Então, o exame de verificação de cessação de periculosidade consiste em uma avaliação pericial aplicada àqueles indivíduos que se encontram em cumprimento de medidas de segurança, ou seja, que foram considerados inimputáveis ou semi-imputáveis e sua pena fora substituída pela medida de segurança, ou seja, um tratamento, internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. O que o exame de verificação de cessação de periculosidade quer examinar? Ele quer verificar a debelação da condição perigosa do indivíduo. Dessa forma, ele é realizado por psiquiatra forense no local de cumprimento da medida de segurança, objetivando determinar a probabilidade de o periciando voltar a delinquir e concluir pela cessação ou não da sua periculosidade. É importante atentar para que seja evitada uma resposta do tipo sim ou não, sendo mais acurado verificar se o risco de violência ou periculosidade é pequeno, médio ou grande, ressaltando a dificuldade em prever o aparecimento de possíveis fatores ambientais intervenientes. Para uma maior segurança, recomenda-se ao psiquiatra forense a aplicação de instrumentos e escalas padronizadas, visando quantificar e tornar a avaliação mais objetiva. Outro ponto muito importante na psiquiatria forense é a perícia civil, e nós vamos destacar aqui os principais pontos da perícia civil. O principal deles é exatamente a determinação da capacidade civil.
O Código Civil define a capacidade para atos da vida civil, ou simplesmente capacidade civil, como pleno gozo de direitos e deveres, ou seja, a aptidão para ser titular e para gozar de direitos e deveres que toda pessoa natural adquire no momento do seu nascimento. Tal fato, portanto, depende da adequada avaliação da realidade, ou seja, o indivíduo ele precisa ter o quê? Um julgamento crítico da realidade preservado. E também da distinção entre lícito e ilícito, ou seja, a capacidade de discernimento. Define-se incapacidade civil, portanto, a restrição legal do exercício dos atos da vida civil. Em termos médico-legais, a incapacidade presume a existência de um estado de enfermidade ou alguma deficiência física ou psíquica que impeça a pessoa de se determinar em função das suas conveniências ou interesses. Conforme o artigo 3º do Código Civil Brasileiro, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil aqueles que 1. Menores de 16 anos. 2. Que por enfermidade ou deficiência mental não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos. 3. Que mesmo por causa transitória não puderem exprimir a sua vontade. A incapacidade civil se divide em privação total ou global, os absolutamente incapazes, e a privação parcial, que seriam os relativamente incapazes. Dessa forma, é necessário definir nos relativamente incapazes quais são os atos da vida civil em que eles não têm a capacidade de discernir. No primeiro caso, ou seja, nos absolutamente incapazes, a lei determina que sejam representados pela nomeação de um curador, ou seja, a curatela. Já os relativamente incapazes serão apenas assistidos. Cabe ao psiquiatra forense, investido na qualidade de perito, determinar a existência de um transtorno psiquiátrico ou deficiência intelectual e se a sua presença permite ou não o indivíduo de realizar plenamente seus atos de vida civil de forma total ou parcial, permanente ou temporária. Pela lei, os menores de 16 anos são considerados incapazes e aqueles entre 16 e 18 anos são relativamente incapazes. Importante se faz atentar para o fato de que a mera presença de um transtorno mental ou deficiência intelectual não determina a priori uma incapacidade civil. Pela nova lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, a avaliação da incapacidade deve levar em consideração vários fatores, sendo facultado ao indivíduo o direito de realizar o máximo de atividades, por exemplo, casar-se, exercer atividade reprodutiva, dentre outros, que a condição permitir, devendo ser assistido por equipe multidisciplinar na conquista dos máximos graus de independência possíveis. Frente a esse conceito, bastante ampliado de capacidade civil, torna-se, portanto, necessária a adoção de maiores cuidados quanto à limitação dos indivíduos para os seus atos de vida civil, devendo estes serem os mínimos possíveis para resguardar seus interesses, direitos e liberdades. Um outro ponto muito importante na psiquiatria forense, muitas vezes a gente lembra da psiquiatria forense na área civil e na área criminal, mas o psiquiatra forense também é muito importante na área administrativa e também na área previdenciária. Por exemplo, a perícia psiquiátrica é um procedimento que pode ser realizado para contribuir com autoridades no âmbito da previdência social ou do serviço público. Esse tipo de perícia visa estabelecer um nexo causal entre acidente de trabalho ou ambiente de trabalho e a existência de um transtorno mental como consequência. A capacidade laboral do indivíduo também pode ser avaliada por meio da perícia psiquiátrica quando a existência de um transtorno mental estiver limitando ou impedindo o indivíduo na realização de suas atividades laborais. Nesse contexto, a capacidade laboral pode ser avaliada em exames de admissão no serviço público, verificação de acidente de trabalho e concessão de benefícios sociais, previdenciários e trabalhistas, ou seja, auxílio-doença, licença para tratamento de saúde, licença para assistência familiar a enfermo, redução de carga horária, delimitação de função, aposentadoria por invalidez, readaptação funcional e isenção de impostos. Um ponto muito importante na psiquiatria forense na área administrativa é a verificação de incapacidade laboral. Acredita-se que os transtornos mentais, particularmente os quadros depressivos, respondam por cerca de 40% dos diagnósticos entre as solicitações de auxílio-doença e as profissões que mais frequentemente exibem conflitos trabalhistas relacionados aos transtornos mentais são bancários, operadores de telemarketing, policiais, seguranças, agentes penitenciários e professores.
Para a realização adequada dessas perícias, o psiquiatra deve dispor do prontuário de saúde ocupacional, analisar o histórico de afastamentos por doença e os atestados médicos, além da entrevista psiquiátrica e exame do estado mental. É importante determinar o momento do surgimento dos sintomas e sua gravidade. Havendo incapacidade laboral, ela deverá ser caracterizada como parcial ou total, temporária ou definitiva, uniprofissional, ou seja, para a atividade específica do trabalhador, multiprofissional, ou seja, para diversas atividades correlatas, ou omniprofissional, ou seja, para todas as atividades. Um outro ponto muito importante da psiquiatria forense no âmbito administrativo é a verificação ou concessão da aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez consiste em benefício de natureza previdenciária concedido ao trabalhador que for considerado totalmente incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência a ser paga enquanto permanecer nessa condição. É importante destacar que os termos incapacidade e invalidez devem ser utilizados por peritos e evitados por assistentes técnicos e médicos assistentes durante a produção de atestados. Ou seja, gente, para você que não é perito psiquiatra e precisa realizar um laudo, seja para o INSS, seja para o médico do trabalho, seja até para a própria perícia psiquiátrica, é muito importante que você não coloque as palavras incapaz ou inválido. Quem vai julgar isso é o perito psiquiatra. Nós temos que colocar, por exemplo, grandes dificuldades em realizar algumas atividades de trabalho, ou as suas atividades de trabalho, né? Então nós devemos evitar essas duas palavras, porque são palavras do âmbito, são prerrogativas do médico perito. Um ponto muito importante na perícia psiquiátrica, também no âmbito administrativo, é o assédio moral. Nós sabemos que o assédio moral consiste na conduta abusiva, intencional, frequente, sistemática e repetida. Ou seja, a lei até coloca assim, uma vez por semana pelo menos tem que acontecer um episódio de assédio moral, que ocorre durante a jornada de trabalho e no exercício das funções do indivíduo durante um tempo prolongado, em média por mais de 6 meses. E visa o quê? A humilhar, constranger, vexar, desqualificar e demolir psiquicamente o indivíduo ou grupo, degradando as suas condições de trabalho, afetando a sua dignidade e colocando em risco a sua integridade pessoal e profissional. Representa, portanto, o desvio do exercício de poder nas relações de trabalho efetuado por um superior ou colegas. Então, o assédio moral ele pode acontecer tanto pelos superiores quanto por colegas do mesmo nível do paciente. Agora, ela deve ser diferenciada da agressão verbal isolada, ocasional e súbita, que se for seguida por um pedido de desculpas, não deve ser considerada um assédio moral. Portanto, esses critérios de assédio moral que nós falamos anteriormente, eles devem ser muito observados a fim de que nós não tomemos atitudes inadequadas, né, e possamos cometer eventuais equívocos no nosso julgamento pericial. Então, pessoal, esse foi o nosso Hot Topics sobre psiquiatria forense. Acompanhe tudo isso na nossa apostila que está lá no nosso material, na nossa plataforma. E não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram, @cursopsiquemais, no Facebook também, e no nosso site www.psiquemais.com.br. Tchau!